A vida pode ser difícil, de ajuda vai a necessitar. Tão fácil ser amável, não sabe quanto isso pode ajudar. Obrigada. Uma mão a dar, ao ajudar isso vai contar. Boa noite, amigos telespectadores da Piracicaba TV, Canal 5 NET, Rede Opinião, UHF Canal 40 e Rede Comunitária de Televisão. Mais de 50 emissoras espalhadas por todo o estado de São Paulo. Estamos iniciando mais um Saúde Piracicaba. Aproveito a oportunidade para agradecer ao diretor da Piracicaba TV, ao convite para continuar apresentando o Saúde Piracicaba, mais uma série de programas relacionados à saúde pública. Hoje nós vamos falar sobre saúde bucal e nós temos dois convidados da Faculdade de Odontologia de Piracicaba da Unicamp, o professor Dr. Márcio Ajudarte Lopes e o Dr. Rogério de Andrade Elias. Nesse primeiro bloco do programa, nós vamos conversar com o professor Márcio. Boa noite, professor. Boa noite, doutor Seu. Como vai? É um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Piracicaba TV para esse programa Relacionando Saúde com a População. E visitando e conhecendo a Faculdade de Odontologia de Piracicaba, que é uma referência para nós todos, eu vi que existe um centro chamado Orocentro. E eu gostaria, professor Márcio, que você dissesse aos nossos telespectadores o que é o Orocentro dentro da Faculdade de Odontologia. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer inicialmente o convite e a oportunidade de falar um pouco das atividades que são desenvolvidas no Orocentro, que é o Centro de Diagnóstico e Tratamento de Lesões Bucais, que fica instalado na Faculdade de Odontologia de Piracicaba, Unicamp. Esse serviço foi fundado há mais de 30 anos e tem como objetivo avaliar pacientes com lesões de boca. Então, presta serviço para pacientes da própria faculdade, como é referência para consultórios particulares e serviço público de Piracicaba e cidades da região. Professor Márcio, antes de continuarmos o nosso assunto a respeito do Orocentro, como é que está a saúde bucal do brasileiro? A saúde bucal tem vários aspectos que a gente pode estar enfocando. Na nossa área específica são doenças de boca. Então, com relação a doenças de boca, o Brasil, considerando a doença de boca mais importante, mais significativa, que é o câncer bucal, no Brasil são diagnosticados cerca de 14 mil novos casos ano, sendo que cerca de 11 mil casos novos em homens e cerca de 3 mil casos novos em mulheres. Então é uma incidência alta e está entre as maiores incidências mundiais de câncer de boca. E a relação das neoplasias de boca com outras neoplasias? Quando a gente fala em câncer de boca, é a neoplasia maligna mais comum, mas existem inúmeras outras neoplasias ou até mesmo outras doenças de boca que são bastante comuns também. A gente considerar lesões reativas, por exemplo, as lesões causadas por próteses, como trauma por prótese ou as hiperplasias fibrosas, que são os calos de dentadura, elas são as lesões mais comuns que a gente atende na nossa clínica que necessitam de intervenção cirúrgica. Mas existem inúmeras outras, como as aftas, herpes, neoplasias benignas e uma infinidade de outras neoplasias benignas e malignas. Professor Márcio, como é que é a relação, essa atuação do tratamento em pacientes especiais?
Pacientes especiais a gente classifica como pacientes agora chamado de pacientes com necessidades especiais. É um grupo grande de pacientes que envolve pacientes com deficiências físicas, deficiências mentais, pacientes com doenças infectocontagiosas, e a gente realiza também o tratamento odontológico desses pacientes. O Dr. Rogério vai comentar no segundo bloco como a gente aborda esses pacientes. A gente faz também a avaliação pré-tratamento oncológico, pré-radioterapia da região de cabeça e pescoço, pré-quimioterapia ou pré-transplante. Então a gente faz essa avaliação odontológica prévia para liberar o paciente para iniciar o tratamento oncológico e também demos o segmento e atendimento durante o tratamento oncológico e após a conclusão do tratamento oncológico com a reabilitação bucal desses pacientes. E o convênio existente entre a FOP e o hospital, né, dos fornecedores? Isso, a gente tem uma parceria antiga já com o Hospital dos Fornecedores de Cana de Piracicaba, que tem com o intuito de atender pacientes especiais que não permitem o tratamento odontológico sob anestesia local em consultório convencional. Então esses pacientes são atendidos no Hospital dos Fornecedores de Cana de Piracicaba, onde são tratados sob anestesia geral. O Dr. Rogério vai explicar com mais detalhes no segundo bloco. E existem também os pacientes que a gente trata as lesões de boca. São pacientes que tratam com anestesia local e com anestesia geral. Então o convênio com o Hospital dos Fornecedores de Cana é esse convênio para tratar pacientes que necessitam de anestesia geral. A gente tem também um outro convênio com o Hospital dos Fornecedores de Cana, onde a gente atua no CEON, que é o Centro de Oncologia. E lá a gente tem os pacientes atendidos durante o tratamento oncológico e os pacientes que apresentam efeitos colaterais durante o tratamento, eles são monitorados pelos nossos dentistas que atuam em conjunto com os médicos da oncologia. Uma curiosidade somente, como é que é essa abordagem do tratamento em pacientes pré-radioterapia e pós? Com relação à radioterapia, é importante enfatizar que é radioterapia da região de cabeça e pescoço, né? Então, os pacientes que têm diagnóstico de uma neoplasia maligna na região de cabeça e pescoço e vai submeter ao tratamento radioterápico, é fundamental a avaliação odontológica pré-radioterapia. Então, a gente faz a avaliação odontológica com exame clínico e radiográfico, onde a gente identifica os dentes duvidosos e eles são tratados ou removidos antes do início da radioterapia. Esse tratamento tem que ser feito com um tempo rápido para que não atrase o início do tratamento oncológico. Quero aproveitar a oportunidade hoje aqui com o professor Márcio e o Dr. Rogério, da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, Unicamp, e mandar um forte abraço a 3 telespectadores assíduos e incentivadores do programa Saúde Piracicaba. O professor Antônio Carlos Neder, o professor Matias Witt e o professor Paulo Ferreira Cária. Os 2 primeiros, ex-professores da faculdade, e o Paulo, atual, é professor de anatomia. Está correto? Correto. Fale um pouquinho mais, Márcio, sobre o Orocentro, que eu acho que é uma referência não só para Piracicaba, para a região, mas para todo o Brasil. Esse serviço ele foi, na verdade, iniciado pelo professor Dr. Lourenço Bozo, que na época é professor da faculdade e idealizador desse serviço. Ele achou necessário ter um serviço que atendesse esses pacientes, até para ter uma experiência maior para atendimento da comunidade e para ministrar as aulas e desenvolvimento de pesquisa. Iniciou, como eu disse anteriormente, há mais de 30 anos com um único consultório. Uma situação bem difícil e bem precária, e ao longo dos anos a gente teve um incremento bastante significativo, tanto na área física, como equipamentos e pessoal. Então hoje a clínica funciona com 7 consultórios novos, foram trocados esse ano. A gente tem cerca de 20 profissionais, entre professores, alunos de pós-graduação e dentistas. E a gente tem toda a parte de radiologia e hoje tomografia digitais, com prontuário eletrônico, o que facilitou tremendamente a qualidade do atendimento e a agilização de manejo de dados. Então, hoje o Orocentro tem uma estrutura física muito boa e
um pessoal de trabalho bastante treinado para atender a população de Piracicaba e região. Eu estou nesse primeiro bloco do Saúde Piracicaba com o professor Dr. Márcio Ajudarte Lopes, que é professor titular de Semiologia da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, Unicamp. Professor Márcio, gostaria que você se dirigisse aos nossos telespectadores, aos pais, parentes de crianças especiais, e comentasse o que eles podem fazer e aproveitar o serviço da Faculdade de Odontologia mais detalhadamente do Orocentro. Não, o Orocentro está, como eu disse anteriormente, na Faculdade de Odontologia de Piracicaba, que está situado em frente ao Shopping Piracicaba. A gente está à disposição para atender pessoas de Piracicaba e região, da rede pública e privada. O telefone para agendar uma consulta é 19 DDD 2106-5267. Então, pacientes que têm lesões em boca, uma ferida que não cicatriza, um nódulo, uma mancha, está em dúvida no diagnóstico, a gente está à disposição para atendê-los e esclarecer dúvida em relação à possibilidade de ser uma lesão de boca. E, além disso, a gente fornece tratamento odontológico em pacientes com necessidades especiais. Então, você pai e mãe que tem um filho, uma filha que tem dificuldade de acesso ao consultório e precisa de um tratamento odontológico especializado, a gente também está à disposição para servi-los. Então, basta agendar uma consulta, o telefone, como eu disse anteriormente, 2106-5267, a gente vai ter o maior prazer em atendê-los. Professor Márcio Ajudarte Lopes, agradeço muitíssimo a sua presença nesse programa, nesse primeiro bloco, e vou dar continuidade com o Dr. Rogério de Andrade Elias no próximo bloco. Obrigado. Nós que agradecemos a oportunidade de divulgar um pouco do nosso serviço. Obrigado e boa noite. Vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos então com o Dr. Rogério para a continuidade do tema de saúde bucal. Às vezes não é fácil viver o dia a dia e encontrar um momento, achar palavras pra dizer, como uma nave traz você e eu, mudando as direções. Eu não acredito, estou sentindo que estou perdendo teu amor. Como a chama se apagou e a paixão desfaleceu. Nós olhávamos com carinho, só falando de nós dois. Mas agora sigo e entendo que te quero e seguirei sabendo e enfrentando o que a vida tem pra nos dar. Que o amor sempre vencerá. A gente esqueceu, o importante é você e eu, enfrentando o que a vida tem pra nos dar, que o amor sempre vencerá. Estamos de volta com Saúde Piracicaba, uma iniciativa do Lions Clube Piracicaba, a sua unidade campestre. Estamos também com a Rede Opinião, canal 40 UHF e canais comunitários do estado de São Paulo, 50 emissoras espalhadas pelo estado e também pela Rede Mundial de Computadores. Nesse segundo bloco, nós vamos continuar o nosso bate-papo, desta feita com o Dr. Rogério de Andrade Elias, que é cirurgião dentista do Orocentro da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, Unicamp. Boa noite, Rogério. Boa noite, doutor Alceu. Eu gostaria de agradecer o convite para a gente poder estar mostrando um pouquinho do trabalho do Orocentro. Eu gostaria, não vai ser repetitivo,
que você, Rogério, continuasse explanando sobre o Orocentro aos nossos telespectadores, e nós estamos falando para uma região, estamos falando para o estado de São Paulo, para muitas emissoras, continuasse falando a respeito desse projeto de 35 anos que é o Orocentro dentro da Faculdade de Odontologia de Piracicaba. Na verdade, o Orocentro, ele é uma referência, atualmente uma referência grande dentro de Piracicaba, da região, do estado. A gente recebe paciente do estado todo, né? São 3 frentes no Orocentro. Uma é a clínica de triagem dos alunos da faculdade, que é a clínica de graduação, a clínica de semiologia, onde os alunos fazem a triagem dos pacientes que vão para tratamento odontológico na clínica. O outro é o ambulatório de diagnóstico, que funciona para diagnóstico de lesão bucal. E o terceiro é o tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais. Esse ponto que eu gostaria que você comentasse, né, o tratamento a pacientes especiais. A princípio, o tratamento, o bloco principal, né, no início do Orocentro, quando se começou a fazer tratamento odontológico, oferecer o tratamento, foi para paciente com doença infecto-contagiosa. O primeiro grupo específico foi o HIV. Em 92, 93, não existia tratamento, todo mundo tinha medo, então a gente, como diz o nosso professor Osley, a gente precisa inventar moda. Então, a gente começou o atendimento desses pacientes. No começo, o paciente praticamente tinha que entrar escondido na faculdade, porque todo mundo tinha medo, né, do paciente portador do HIV. E esse grupo tornou-se um grupo bastante grande e forte. E com o tempo, né, houve a diversificação, a gente passou a atender paciente com hepatite, paciente com outras doenças infecto-contagiosas, e aí o grupo vai aumentando, né? Aí vem neoplasia, né, câncer de cabeça e pescoço, paciente irradiado de cabeça e pescoço, transplantado, hemofílico, paciente de cirurgia cardíaca. Depois que esse grupo estava bastante consolidado, aí surgiu a necessidade de atender paciente com síndromes, paralisia cerebral, né, deficiência mental, que era uma outra dificuldade para os pais, né, para os familiares em conseguir o atendimento. Então a gente começou com tratamento ambulatorial. Nós temos hoje 2 dentistas que dão o tratamento também junto com no Orocentro. Tem a doutora Mirlena, que ela faz o atendimento a crianças especiais e doença infecto-contagiosa também. A doutora Lúcia também faz o tratamento das crianças, dos pacientes com doenças infecto-contagiosas, com pacientes com síndromes. E os pacientes adultos, eles são tratados, na maioria das vezes, aí, por mim, pela doutora Maria Aparecida e a doutora Elizabeth, que são 2 dentistas da prefeitura, que são locadas no Orocentro para atendimento desses pacientes. Porque no começo, a prefeitura não tinha aonde atender esses pacientes. Como o Orocentro estava atendendo, então foi feito um acordo, né? A prefeitura entrou com 2 dentistas no Orocentro 20 horas, a Unicamp entrou com um dentista, no meu caso, 40 horas, e para o atendimento desses pacientes. Então, desde 94, 95, o tratamento odontológico ele acontece, né? E aí, com os pacientes especiais, mais recentemente, através do convênio dos fornecedores, a gente vai uma vez por semana no hospital para fazer o tratamento sob anestesia geral, para aqueles pacientes que não permitem o tratamento ambulatorial. Na verdade, a gente tenta ao máximo condicionamento e fazer o tratamento
ambulatorial, porque, óbvio, no tratamento ambulatorial você consegue uma melhor condição de tratamento do ponto onde você consegue fazer uma prevenção, você consegue dar uma sobrevida maior ao dente do paciente, você consegue fazer um curativo para depois fazer um canal. Quando você vai para a anestesia geral, você é um pouco mais radical nessa abordagem. Você não pode remover cárie do dente de um paciente e ficar na dúvida, está muito profundo a cárie, acho que vai ter que fazer um tratamento endodôntico, vamos fazer um curativo, porque eu não posso ter um paciente daqui uma semana, daqui um mês com abscesso. Então, na dúvida, você tem que extrair o dente. A gente faz periodontia, você faz a dentística, você faz a cirurgia, mas na dúvida, independente de qual dente seja, porque a última preocupação, na verdade, é a estética. A preocupação primeira é a qualidade de vida do paciente. Que o paciente com paralisia cerebral, síndrome de Down, óbvio, tem a vaidade, mas se o paciente não permite o tratamento, você vai fazer restauração estética? Sim, desde que seja possível. Se não der, você extrai o dente. Então, a abordagem no centro cirúrgico ela é um pouco mais radical, porque você não pode ficar indo e voltando o paciente no centro cirúrgico. Você vai fazer uma anestesia geral, você vai entubar o paciente, então não é uma anestesia local, o risco é muito maior. E esses pacientes são sempre complicados. É paciente que tem uma quantidade normalmente grande de medicações que ele usa, a interação medicamentosa é grande, os riscos, os problemas, muitos problemas cardíacos, né, outros problemas relacionados a síndromes que eles têm, então com certos agravantes, onde você não restringe mais esse paciente. Doutor Rogério, como é que é feita a avaliação de pacientes pré-radioterapia? A gente procura avaliar caso a caso. Existe um protocolo, mas mesmo dentro do protocolo eu procuro não ser tão arrojado, porque se você pensar que o paciente vai para lá fazer uma avaliação e ele tem um bom prognóstico de fazer o tratamento e sarar do câncer que ele tem. O dente, a princípio, é o menor dos problemas dele. Só que o problema da radioterapia em maxila e mandíbula, localizada, porque se irradiou calota craniana, irradiou mama, pescoço, não interfere no tratamento odontológico. O problema é o campo de radiação ser na maxila e mandíbula. A partir do momento que você irradia, você tem uma contraindicação para exodontias, porque existe um risco de osteoradionecrose. Então, o paciente tem um bom prognóstico e você, de repente, vamos manter todos os dentes. O paciente, depois de irradiado, se ele não conseguir ter uma qualidade de escovação, de higienização muito boa, ele começa a ter fratura de dente, a cárie de radiação começa a quebrar as restaurações, a boca ele perde a qualidade da saliva, a saliva fica muito viscosa e a cárie ela avança rapidamente. Então o que acontece? O paciente começa a ter fratura de dente, problema de tratamento de canal e de repente não pode extrair dente. Aí ele vai ficar com resto residual na boca, raiz residual, e você não tem muito o que fazer, vai ter que tratar o canal, nem que seja uma raizinha pequenininha, tratar e deixar ela lá. Então, muitas vezes, o paciente assusta, né? Ele fica, às vezes recebe um choque, mas dependendo do prognóstico do paciente, a gente prefere indicar, às vezes, uma quantidade maior de extrações e depois você fazer uma prótese para o paciente e ele fazer o tratamento de câncer dele, colocar a prótese e ter uma vida boa, uma qualidade de vida boa, do que depois do tratamento esse paciente ele sarou do câncer, que era o pior dos problemas dele, e vai ter problema dental para o resto da vida. É uma maravilha, Rogério, o que vocês fazem, vocês estão de parabéns. E Piracicaba também, em ter essa faculdade de odontologia, que é uma referência para o Brasil. Eu sei perfeitamente que vocês recebem pacientes de outros estados, eu gostaria até que você comentasse, eu sei que vem pessoal de Minas Gerais, não é? Do Paraná, e como um centro de referência, né? Essa semana recebemos paciente do Rio de Janeiro, paciente com problema psiquiátrico do Rio. O Orocentro sendo referência, é extremamente difícil. Outros lugares, você encontrar centro
que faça esse atendimento do paciente, né? Onde o paciente encontre o amparo e a qualidade de atendimento. Então, os pacientes acabam vindo para Piracicaba, para a Unicamp, como uma referência. Minas vem muito paciente, Paraná vem, Rio de Janeiro vem. O do estado todo de São Paulo, a quantidade de pacientes que a gente tem é grande, não só de Piracicaba e região, né? Mas de fora a quantidade é bastante grande. Saúde Piracicaba, pela Piracicaba TV, Canal 5 NET, uma iniciativa do Lions Clube Piracicaba, sua unidade campestre. Nesse segundo bloco com o Dr. Rogério de Andrade Elias, que é cirurgião dentista do Oro Centro da Faculdade de Odontologia de Piracicaba da Unicamp. Rogério, gostaria também que você dirigisse as suas palavras, e eu desde já agradeço a sua presença, mas fale com a mãe, com o pai, com um parente de um paciente especial a respeito do Oro Centro. Faça um convite. Às vezes nós estamos com pacientes em casa, sem possibilidade, não conhecendo esse projeto do Oro Centro dentro da Faculdade de Odontologia de Piracicaba. Olha, eu gostaria de agradecer ao convite e reforçar o que o professor Márcio disse. Agende, ligue no Oro Centro, no telefone do Oro Centro, 2106-5267, faça o agendamento. Se você tiver um parente, um filho que tem uma necessidade especial, um conhecido, porque a gente sabe que a angústia da família, quando esse paciente, essa pessoa tem dor, é bastante grande. E como diz o professor Márcio, apesar de ser um atendimento público, é SUS, a gente procura dar um tratamento diferenciado. Se for para tratar como SUS, é melhor fechar a porta e ir embora. A gente procura dar um tratamento diferenciado, com hora marcada. Óbvio, alguns atrasos sempre acontecem, que o volume é bastante grande, mas a gente procura dar um tratamento diferenciado. Desde da recepção do paciente até o planejamento do tratamento do paciente, um tratamento individualizado, e durante o próprio tratamento a gente procura dar todo o apoio, todo o carinho para o paciente, que é o que ele muitas vezes precisa muito, porque não encontra fora um acolhimento para ajudar a resolver esses problemas dele. Obrigado, Rogério. Hoje contamos com a presença do professor Dr. Márcio Ajudarte Lopes, professor titular de Semiologia da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, Unicamp, e do Dr. Rogério de Andrade Elias, cirurgião dentista do Oro Centro. Essa maravilha que nós temos em Piracicaba, com a dedicação, a abnegação desses profissionais. Muito obrigado pela audiência e até a próxima semana com mais um Saúde Piracicaba. Até mais, pessoal.